Meus irmãos, não é sem razão o exemplo que ele deu. 48 anos. Ele estava pensando nele mesmo. Ele tem 48 anos de idade. Queridos, boa noite. Eu desejo que a graça e a paz de Deus seja abundante em vossos corações. Amém. Eu disse na parte da manhã que o falar de línguas está registrado em 3 lugares na Bíblia. Quais são os 3 lugares? Atos, Melhor, 3 livros. Marcos 16, Atos 10, Nós suprimimos Marcos 16, né, por questão de tempo. Analisamos Atos 2, 10 e 19. E agora à noite vamos analisar 1 Coríntios. O ideal seria que tivéssemos tempo para analisar os capítulos 12, 13 e 14. Como também não temos tempo, vamos suprimir os capítulos 12 e 13 e eu vou mais direto no 14, certo? Mas há uma ligação entre esses 3 capítulos, 12, 13 e 14. Né? Vamos formar um pano de fundo para tentar entender esse capítulo de 1 Coríntios 14, certo? Agora antes eu quero orar. Vamos orar, irmãos. Deus bondoso, misericordioso, gracioso, Deus eterno, autoexistente, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Eis aqui teu filho, uma pobre, pequena criatura, finita, limitada, totalmente dependente de ti, a clamar nesse instante a tua ajuda. Ajude-me, Senhor, a falar a tua palavra agora com clareza, com simplicidade, com sabedoria, com discernimento, de forma que o teu povo venha compreender esse assunto tão delicado. Dê-me a graça de falar também em amor, em compaixão, com aqueles que estão na ignorância, sabendo que também todos nós já trilhamos por esse caminho. E se hoje temos luz por tua graça. Não há mérito nenhum da nossa parte. E reconhecendo isso aqui humildemente, clamamos que tu capacite a tua igreja a receber essa palavra. É a tua igreja. Capacita o teu servo, é o teu servo. Dê-me a graça de falar, ó Senhor, de forma a essa palavra penetrar nos corações, pelo poder do teu Espírito, trazendo transformação de mente, de entendimento, de vida. Assim, Senhor, eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só um minutinho. Teimou agora aqui em fechar, tentando abrir. Não está abrindo já. Hein?
Então, irmãos, vamos, como eu disse, formar um pano de fundo para entender 1 Coríntios 14. Até agora, só relembrando, para a gente fazer o encaixe. Até agora vimos que no dia de Pentecostes cumpriu-se a profecia de Isaías 28, versículos 11 e 12. Também, no dia de Pentecostes, cumpriu-se a promessa de Jesus quanto ao mandar o outro Consolador, certo? O Espírito Santo. Ao mesmo tempo, cumpriu-se a profecia registrada em Joel, capítulo 2, sobre o derramamento do Espírito Santo. Segundo o relato que se encontra no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, esse cumprimento manifestou-se de duas maneiras. Primeira, interior, de uma forma subjetiva. Isso aconteceu com a capacitação dos discípulos para realizarem a obra de evangelização, dando cumprimento ao que Jesus disse anteriormente, Atos 1:8. Então eles receberam essa capacitação ali no Pentecostes para ir por todo mundo, pregar o Evangelho. Isso de maneira subjetiva, de maneira interior. De maneira exterior, subjetiva, isto aconteceu com sinais sensíveis, que caracterizaram aquele momento como um evento histórico. Sinais sensíveis que marcaram esse evento, cumpridor da profecia e da promessa, foram 3, a saber, foram vistas línguas como de fogo sobre a cabeça dos discípulos. Foi ouvido um som parecido com o de um forte vento impetuoso. E, terceiro sinal, qual foi? Qual foi o terceiro sinal? Os apóstolos falaram outras línguas. À luz daquilo que já expomos, pode-se estabelecer que, não obstante os pentecostais afirmarem que há um retorno ao Pentecostes, daí a origem pentecostais, porque eles entendem que Deus deu a eles um retorno ao Pentecostes. E não obstante eles exortarem a todos os crentes a buscarem repetir a experiência do Pentecostes, nada existe em seu comportamento religioso em relação aos pentecostais. Nada existe em relação às suas práticas que se assemelhe ao evento ocorrido no dia de Pentecostes. Desde a origem do pentecostalismo até hoje, ninguém conseguiu reproduzir o som de um vento impetuoso. Já ouviu falar? Aquele mesmo som que todos ouviram lá no dia de Pentecostes? Não. Ninguém também até hoje conseguiu reproduzir o sinal sensível das línguas, como que de fogo, que os discípulos viram no dia de Pentecostes. É verdade que se fala muito em fogo cair do céu em certas reuniões, mas ninguém o vê. A expressão é usada somente para ressaltar o forte emocionalismo, a gritaria e o ardor de certas reuniões. Sendo assim, se não há esses sinais, o que é que resta para os pentecostais? Se não há o vento impetuoso, se não há línguas de fogo, o que é que resta? O sinal das línguas, o falar em línguas. Este sim, dizem os pentecostais, eles reproduzem em suas experiências como sinal de recebimento do batismo com o Espírito Santo. Mas a verdade é que nem isto eles fazem.
Porque o que dizem ser línguas estranhas nada tem a ver com as línguas que os discípulos falaram no dia de Pentecostes. As línguas do Pentecostes não eram estranhas, e sim outras línguas, idiomas. Eram idiomas das 16 nações representadas quando da descida do Espírito Santo. Então, o que é que resta ao pentecostalismo? Visto não encontrar nenhuma base no Pentecostes. O que é que resta a ele, ao pentecostalismo? Buscar base para suas línguas estranhas, nos fenômenos que ocorreram na igreja de Corinto. E agora nós vamos passar a examinar esses sinais sobrenaturais. Agora, antes de examinar as línguas lá da igreja de Corinto, é importante você entender o perfil daquela igreja. Qual era o perfil daquela igreja que falava línguas? Eu faço uma pergunta: quantas igrejas no Novo Testamento falam línguas? Quantas? Hein? Só a igreja de Corinto. Vamos analisar o perfil dela rapidamente. A igreja de Corinto teve seu início durante a segunda viagem missionária de Paulo, Atos 18. Paulo passou 1 ano e 6 meses em Corinto, estabelecendo os santos, edificando a igreja e protegendo-a dos inimigos, de dentro e de fora. Está bem claro lá em Atos 18, versículo 11, ou o capítulo inteiro de Atos 18. Depois deste período de 1 ano e 6 meses, Paulo foi embora, estabeleceu a igreja ali em Corinto. Outros pastores vieram ministrar a igreja em Corinto, alguns dos quais se distinguiram e ficaram famosos. Mas não demorou muito até que começaram a surgir os problemas morais e espirituais de ordem seríssima na igreja de Corinto. Tempos depois, estando Paulo em sua 3ª viagem na cidade de Éfeso, de lá escreveu aos coríntios, porque soubera por pessoas da família de Cloé, vindas de Corinto, que havia na igreja muitos problemas e desvios. Abre, por favor, 1 Coríntios 1:11, para você entender. Deixa aberto em 1 Coríntios por enquanto. Diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, algumas versões diz Cloé, né, tem um acento, de que há contendas entre vós. Então Paulo recebeu essa informação que havia contendas, sérios problemas na igreja de Corinto. E a partir dessa informação é que o apóstolo Paulo escreve a carta de 1 Coríntios. E ele traça nesta carta um perfil daquela igreja para a gente entender. E Paulo escreveu porque queria oferecer àqueles irmãos de Corinto a necessária orientação para solucionar os problemas e corrigir os erros ali apresentados. E ao longo do que Paulo foi escrevendo, pode-se delinear o perfil da igreja. Pode-se conhecer o perfil da igreja. E ficamos sabendo, pelo que Paulo escreveu, que a igreja de Corinto, de modo algum, poderia ser tomada de sã consciência como modelo por nenhum cristão de hoje. A igreja de Corinto
Corinto era uma igreja problema. Como alguém acertadamente disse, a igreja de Corinto causou ao apóstolo Paulo mais dores de cabeça e quebrantamentos de coração, do que qualquer outra igreja a qual tenha ministrado. De relance, só de relance, vou citar alguns problemas que Paulo teve que enfrentar naquela igreja. Havia contendas que resultaram em dividir-se a igreja em pelo menos 4 partidos diferentes. Ali havia os adeptos de Paulo, os de Apolo, os de Pedro e os de Cristo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos de 11 a 13. Havia carnalidade e infantilidade. Paulo os acusa no capítulo 3, versículos 1 e 3, de serem carnais e agirem como meninos. Havia também ali um espírito de rebeldia e falta de compreensão a respeito do ministério, que levava os crentes a desprezarem o apóstolo Paulo e a julgá-lo. 1 Coríntios 4, versículos 1, 3 e 8, mostra o desprezo deles para com o apóstolo Paulo. Havia fornicação entre os coríntios e era tolerada por eles um rapaz que adulterava com a própria madrasta. 1 Coríntios 5, 1 mostra isso. Paulo, atônito, diz que não conhecia nem mesmo entre os gentios tal procedimento. Havia também ali litígios, brigas entre os irmãos, os quais levavam uns aos outros aos tribunais dos ímpios, em vez de resolverem as pendências dentro da própria igreja. Envergonhando a igreja. Está lá no capítulo 6, versículo 1, 5 e 8. Versículos 1, 5 e 8. Ali na igreja de Corinto também havia impurezas e infidelidade no casamento, resultando em separação. Capítulo 7, versículos de 1 a 16, Paulo fala sobre esse tema. Havia participação daqueles crentes na idolatria dos pagãos. 1 Coríntios 10, de 14 a 20. Havia insubordinação das mulheres casadas, escandalizando em virtude de procederem como as mulheres do paganismo. 1 Coríntios 11, de 1 a 11, Paulo mostra isso. Havia indignação e profanação da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 17 em diante, Paulo chega a dizer que quando eles se juntavam para comemorar a ceia do Senhor, não se juntavam para melhor, mas para pior. Havia negação da ressurreição física dos crentes. Paulo escreve um capítulo inteiro, capítulo 15, com 58 versículos, para corrigir esse erro. Eles achavam, parte daqueles crentes, achavam que os crentes não iriam ressuscitar fisicamente. Mas também ali era uma confusão insana, era um ambiente caótico. Mas havia um problema, dos quais eu reputo como um dos piores. Havia ignorância, falta de compreensão sobre os dons do Espírito Santo, resultando em comportamento vaidoso e em cultos feitos com desordens, sem decência e sem proveito para a edificação da igreja, e sem evangelização para aqueles que são de fora. Está lá, capítulos 12, 13 e 14. E nesses cultos havia a ênfase
no falar línguas como sinal distintivo de espiritualidade. Olha só, olha o perfil dessa igreja que falava línguas como um sinal distintivo de espiritualidade. As línguas eram faladas em detrimento das atividades que pudessem resultar a edificação da igreja e a evangelização dos de fora. Então, meus irmãos, esse é o perfil da igreja de Corinto. A igreja de Corinto não se revela, nas palavras de Paulo, digna de ser imitada. Seu perfil não faz dela uma igreja para ser tomada como modelo de fé, doutrina e comportamento. O problema que os coríntios tinham não era que lhes faltassem dons espirituais. Capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo diz que nenhum dom faltava a eles. A igreja rica em dons, mas que abusavam dos dons. O problema dos coríntios era como os dons deveriam funcionar. Em 1 Coríntios 12, versículo 1, Paulo diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eles eram completamente ignorantes a respeito dos dons espirituais. Isto é, uma verdade, uma grande verdade, especialmente com respeito ao dom de línguas. Entendeu isso? Os coríntios tinham ideias erradas sobre o Espírito Santo e tendiam a equacionar a obra do Espírito com atividades entusiasmada, estática. E Paulo queria ver essa prática errada desaparecer do comportamento daqueles irmãos. E aí ele escreve esses 3 capítulos, 12, 13 e 14. E nós vamos analisar apenas o 14. Certo? Então, você entendeu o pano de fundo? Entendeu em que contexto as línguas de Corinto eram faladas? Muito bem. Então, olhem para cá. Em Corinto, havia um conceito acerca do Espírito de Deus que era predominante. É que eles confundiam o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, com entusiasmo, com êxtase. Para os coríntios, uma fala parecia tanto mais divina quanto mais milagrosa fosse. Assim é que as línguas alcançaram o mais alto grau de maturidade espiritual. Se alguém ali naquela igreja falasse em línguas, era o sinal característico que essa pessoa era altamente espiritual. Porque essas línguas se mostrou dependente de um poder misterioso que não se podia identificar. Não identificava com nenhuma faculdade natural do homem. Então, quanto mais difícil de entender, mais misteriosa era e mais espiritual no conceito deles era. Então vejam, no dia de Pentecostes, a manifestação do Espírito Santo se deu com o falar de outros idiomas pelos discípulos. Enquanto em Corinto, o chamado dom de línguas não passava de uma aberração carnal, fruto de resquícios do paganismo, que Paulo habilmente queria afastar da igreja.
As línguas utilizadas nas reuniões públicas de Corinto carecem de profundas reflexões. Então entendam, as línguas lá de Corinto não representavam um dom que devesse alguém bater palmas e dizer assim: que maravilha, Deus está falando com essa igreja. Quando a gente olha para o Pentecostes, vê que as línguas não representavam um dom que devesse permanecer na experiência das igrejas através dos tempos. O dom tinha acontecido naqueles momentos necessários ao cumprimento da sua finalidade, como já vimos quando analisamos Atos 2, 10 e 19. Tratava-se de um dom transitório. Vou abrir um parêntese. Aliás, todos os dons miraculosos são transitórios. Curas, profecias, falar em línguas, milagres, são todos dons transitórios que passaram, tiveram o seu propósito, tiveram o seu tempo. Fechei o parêntese. O falar em línguas cumpriu o seu propósito. Qual foi o propósito? De unir judeus e gentios, povos antes separados pela inimizade, uni-los num só povo. Uma vez alcançada essa finalidade, as línguas cessariam. Percebe? Mas Corinto queria continuar com a prática. Uma prática já sem qualquer finalidade. Por isso Paulo escreve dizendo: olha, rapaz, as línguas aí tem que cessar. Se não tem objetivo nenhum, se não tem finalidade nenhuma. Por quais razões os coríntios deviam cessar de falar aquelas línguas? Vou dar 3, para continuar nos 3. Primeira, é irracional. Eu vou além dos 3. Você não ficar dizendo, ele só fala 3. É irracional, porque ninguém entende o que se fala. Paulo diz, olha, não tem sentido essas línguas aí. É irracional, ninguém entende o que se fala. Esse dom de línguas estranhas, dado pelo Espírito de Deus aos coríntios, é muito estranho. É muito estranho. Esse Espírito não se coaduna com a obra do Espírito inspirador, revelador e ensinador das Escrituras. Será que vem mesmo do Espírito de Deus as línguas lá de Corinto? Não, não vinha do Espírito de Deus. Vinha de qualquer outra coisa. Da infantilidade deles, de Satanás, de qualquer outra coisa. Igual as línguas nos dias de hoje. Todas elas estão encaixadas na mesma linha das línguas da igreja de Corinto. A missão do Espírito Santo, meus irmãos, missão essa outorgada por Cristo, é esclarecer a revelação e ensinar todas as coisas aos fiéis. Esse é o papel. O Espírito veio para glorificar a Cristo. E a forma como o Espírito glorifica Cristo é esclarecendo a revelação e ensinando todas as coisas aos fiéis. Conforme Jesus disse lá em João 14, 26. Antes da chegada do Espírito, Jesus disse assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. O Espírito jamais daria uma língua irracional, que ninguém entenda o que se fala e que não sirva para a edificação do corpo. Observe a crítica de Paulo
aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Paulo é muito irônico. Ele diz assim: pois quem fala outra língua não fala a homens. Bom, se vocês estão falando uma outra língua, uma língua que ninguém entende, vocês não estão falando a homens. Se não estão falando a homens, estão falando a quem? A Deus. Olha como eu sou espiritual. Eu consigo falar diretamente com Deus, na linguagem de Deus, na língua de Deus. Paulo diz: olha, você está falando com Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito, você está falando de mistérios. Só um Deus de mistério pode se comunicar com você, porque você é muito especial. Os dons espirituais não tinham propósito de serem usados em benefício de Deus, mas para a edificação uns dos outros. Bom, se você fala e ninguém entende, que edificação houve? Nenhuma. Então você fala só com Deus. Que dom estranho esse que o Espírito deu para você se comunicar diretamente com Deus e não servir em nada para o corpo. O dom só tem sentido se for útil para o corpo. Nunca foi para ser usado de forma individual. Deus não dá nenhum dom simplesmente para você usar de forma espiritual. Só dá o dom em benefício do corpo, em função da expansão do seu reino aqui na terra, em benefício de outros. Qualquer que seja o dom. Não tem dom individual. Se ele fosse dar dom individual, ia alimentar o meu ego, meu orgulho. Eu faço parte de um corpo. Veja o que diz 1 Coríntios 14, 19. Aí Paulo diz àqueles irmãos: tá bom, vocês estão falando em línguas, uma língua que ninguém entende, vocês estão falando com Deus, falando em mistérios. Agora Paulo diz: eu que sou o apóstolo, eu que sou o apóstolo. 14, 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, porque esse é o propósito, a falar 10.000 palavras em língua desconhecida. Que falou tem essas línguas? O apóstolo Pedro deixou bem claro isso lá em 1 Pedro 4, 10, quando ele disse assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então essa é a primeira razão, meus irmãos. Essas línguas não valem nada. Língua que não entende, ninguém entende, que não edifica o corpo, não tem sentido. Muito bem. A segunda razão porque as línguas utilizadas nas reuniões públicas de Corinto carecem de profunda reflexão é que evangelisticamente estas línguas eram inúteis, tanto pela sua incompreensão, como por estar sendo de um caráter íntimo, privativo do devoto em oração pessoal. Está lá o sujeito, no meio do culto, sozinho orando e falando línguas. Os incrédulos que estão ali não vão receber nada. E línguas no caráter íntimo, privativo daquele devoto. 1 Coríntios 14, 4. Veja o que o apóstolo Paulo diz: o que fala em outra língua, a si mesmo
se edifica. Bom, se eu estou falando uma língua que ninguém entende, se eu falei aqui a língua e ninguém entendeu, quem se edificou com essas línguas que eu falei? Hein? Então Paulo diz, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Isto é, pensa que se edifica. O idiota pensa que está crescendo espiritualmente. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Profetiza aqui no sentido de pregar a verdade de Deus. Não é profeta, nós não temos também mais profetas. Os profetas já passaram. A verdade é que os coríntios edificavam-se a si próprio, falando nada com nada. Falando nada com nada, num estilo da adoração idólatra que eles tinham lá no passado, aos seus deuses. Em êxtase, em entusiasmo, em fogo. Agora eu pergunto, o que acontecia na igreja ali de Corinto, naquele culto? Tem semelhança ao êxtase dos cultos dos nossos dias? Em que a pessoa também pensa que saiu dali edificada, porque ela falou em línguas? Esse é o grande engano corintiano. Paulo diz que as línguas que eles estavam falando eram usadas para a exaltação do ego. E Paulo já havia condenado isso, meus irmãos. 1 Coríntios 10, 24. Paulo diz assim: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Agora, veja o que ele diz a esses crentes lá. 1 Coríntios 14, 16, 17. Vamos, Hélio, me ajude aí. 16, voz alta. 16, 17. Se você louvar apenas em espírito, como não? É porque essa versão não é muito legal. Qual é que você quer? Revista atualizada. Se tu bendisseres apenas em Se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o induto, o amém, depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato das bem as graças, mas o outro não é edificado. Então, línguas na igreja de Corinto era irracional. Ninguém entendia coisa alguma. Só o próprio sujeito edificava-se. Pensava ele que estava se edificando. Ali só enchia, só inflamava o ego dele, o orgulho dele, a falsa espiritualidade dele. Mas edificação espiritual nenhuma, nenhuma. Paulo diz: olha, você está falando com Deus diretamente, não é com homens. E evangelisticamente não tinha utilidade alguma, tanto pela incompreensão, pelo caráter privativo dessas línguas. Mas a terceira coisa é que as línguas faladas no Pentecostes, como mostramos de manhã, elas não se repetiam em Corinto. As línguas de Corinto não se menciona nas demais igrejas primitivas. Isso aqui eu acho fantástico. Se a gente puder traçar um perfil. Qual é a pior igreja do Novo Testamento? A igreja de Corinto. As outras igrejas, as melhores, não tinha isso. Mas como é que pode? Um dom tão maravilhoso, uma bênção tão maravilhosa, um poder
Quando Paulo relaciona os dons lá na igreja de Roma, capítulo 12, versículos 6 a 8, ele diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Você ouviu falar em línguas aqui? Não, na igreja dos romanos não tinha. Tudo bem, a igreja de Éfeso, uma igreja maravilhosa. Capítulo 4, versículos 11 e 12, ele diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Qualquer dom é dado nesse sentido, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Você ouviu falar de línguas aqui em Éfeso? Paulo só menciona o fenômeno de línguas em 1 Coríntios, na igreja de Coríntios. Esse fato significa que se tratava de algo isolado, que ocorria exclusivamente naquela igreja, não devendo por isso ser tomado como algo que os cristãos devessem buscar e praticar através dos tempos. Significa sim que o falar línguas era uma prática desconhecida nas outras igrejas. Aliás, nenhuma outra carta do Novo Testamento, quer de Paulo, quer de outro escritor, não há qualquer